o que eles estavam passando, o que eles estavam sofrendo ali, o que eles estavam fazendo com que o povo sofresse. Chega num ponto que no nosso primeiro verso ele vai dizer assim: ai dos pastores. Esse ai significa uma exclamação de que algo bem cruel que Deus estava preparando para esses pastores. Como eu disse, desde o capítulo 21 de Jeremias vem se moldando isso, vem se moldando, mostrando qual era o papel do sacerdote, como é que o sacerdote estava agindo contrário a Deus, como é que o profeta estava agindo contrário a Deus. E agora, à luz de 2 Samuel 5:2, os reis também eram considerados esses pastores. E como é que eles estavam agindo contrário a Deus, ao cuidado do rebanho. E esse ai de acusação, esse ai de exclamação que Deus dá, mostra então que Deus está agindo em julgamento contra esses maus pastores. O interessante é que, se você for ler o Antigo Testamento, esses pastores, os reis, essa instituição, ela deveria então cuidar do povo. Qual que era o papel do rei? Qual que era o papel do rei no Antigo Testamento? Ele deveria zelar do cuidado do rebanho. O rei, ele deveria ler, praticar e cuidar como que a lei de Deus fosse praticada pelo povo. Essa era a responsabilidade dos reis. Mas, se você for ler o texto, como nós lemos de novo, nós vemos que esses reis estavam agindo de uma maneira totalmente contrária. Naquela época, os reis eram representantes do Senhor aqui na terra. A gente, quando você vai estudar a teologia, nós vemos que Cristo tem os 3 ofícios: o sacerdote, o profeta e o rei. Esses ofícios mostravam a representação de Deus no meio do seu povo aqui na terra. Então, o rei, ele fazia parte desse ofício. Ele era o representante de Deus. Mas, se você for ler o texto, deixa eu só tirar aqui, peraí. Aí apareceu. Se você for ler bem o texto e toda a história de Israel, os reis estavam levando o povo à idolatria. Os reis eram aqueles que estavam espalhando o povo para adorar a outros deuses. Dentro do livro de Jeremias, por exemplo, nós vemos em Jeremias 2:8, não precisa abrir, pastores, esses reis, eles prevaricavam contra Deus. Deus dava uma ordem e eles faziam outra completamente diferente. Eles, como diz em Jeremias 6:14, 8:11, eles curavam superficialmente as dores, as chagas do povo. Em Jeremias 10:21, esses pastores eram chamados de estúpidos. E por causa disso, então, de vez eles guardarem o povo para adorar a Deus, levar o povo à adoração a Deus, eles estavam levando o povo a adorar a outros deuses. Se você for ler o livro de Jeremias, o livro depois desse livro dito aqui do próprio Jeremias, nós vamos ver então que as mães, por exemplo, cozinhavam seus próprios filhos ao deus Moloque. Eles adoravam a Baal, adoravam postes ídolos. Tudo isso levado por quem? Pelos reis. Se você for ler o livro de Reis e de Crônicas, dificilmente você vê um rei que segue os caminhos do Senhor. A maioria, quando é citado, fala assim: cometeu crimes maiores do que o seu próprio pai. Um rei a partir de outro. Os maus pastores, esses reis, eles são maus pastores. Isso seria engraçado se não fosse catastrófico, porque a palavra pastores e cuidaste, que aparece no versículo 2 vai falar que esses pastores, e depois ele vai falar, delas não cuidastes. A palavra pastores e cuidastes
tem a mesma raiz. O que ele está querendo dizer para a gente? Que o pastor ser um cuidador é algo inerente. É como se fosse o respirar do pastor. São sinônimos. O cuidado e o pastoreio são palavras sinônimas praticamente. Mas aqui para eles, esses maus pastores, essa função está totalmente descabida. Voltando ao culto da morte de Jim Jones, eu vi uma reportagem da época sobre esse culto no Fantástico, tem no YouTube. E vai falar que cerca de 90% das pessoas que tomaram o veneno, eles quiseram tomar realmente o veneno. Eles não tiveram nenhuma arma na sua cabeça falando ou toma esse veneno ou você morre com um tiro na cabeça. Eles quiseram tomar. Chega ao ponto de um homem dando um testemunho que viu uma mãe dar o veneno para o seu filho pequeno, de poucos anos, e depois ela toma o veneno, senta debaixo de uma árvore e espera morrer. Pastores levam o seu povo, o seu rebanho à morte. Líderes estavam fazendo isso. Esse mega suicídio aconteceu no ano de 1979. Nós não vemos isso repetir de novo, graças a Deus. Não vemos casos como Jonestown, né, que foi conhecido como esse culto da morte. Não surgiu nenhum Jim Jones de novo. Mas nós temos maus pastores que quando pedem o trízimo ao Senhor, aos membros. Nós temos maus pastores que guiam os seus rebanhos à morte quando, de vez levar o evangelho, eles levam o evangelho da prosperidade. Como nós vimos há poucos dias, não sei se vocês viram na internet, na televisão, falando de um pastor que dava um feijão que curava o coronavírus. Você comia o feijão? Não. Um desses pastores midiáticos vendendo um feijão que cura o coronavírus. Nós vemos, por exemplo, pastores que estão mais palhaços de circo, de entretenimento, um liminha na vida, do que realmente pastores. Pastores que esquecem e não se preocupam com o sofrimento daquele que perde algum familiar. Se esquecem, por exemplo, que algumas cidades, principalmente no Nordeste do nosso país, crianças são levadas à prostituição por seus pais por R$1 e até mesmo 50 centavos. Pessoas que precisam se arrepender dos seus pecados, precisam voltar a Cristo. Mas esses pastores estão mais preocupados com o bolso delas. São pastores que estão fazendo cultos da morte, levando o povo do Senhor à morte. E o interessante porque isso acontece, porque eles deveriam ler e praticar e cuidar do povo. Ler a Bíblia, praticar a Bíblia e cuidar do povo. Cuidar do rebanho. Mas são lobos disfarçados de cordeiro. Pastores que, de vez dar o que é de graça, eles preferem cobrar para o seu próprio benefício. No rebanho do Senhor existem pessoas sofrendo por perdas, como nessa época, com solidão, com doenças, com ansiedade, com medo. Mas esses maus pastores não se preocupam em cuidar deste rebanho. Sabe o que é interessante? Opa, caiu aqui. Quando você lê o texto, quando você continua o texto, o nosso texto de Jeremias, nós vemos que Deus está levantando bons pastores para cuidar do rebanho. Essa é uma esperança que nós temos. Deus está levantando. Mas para isso acontecer, para ele levantar esses pastores, no verso 3, vai dizer que Deus primeiramente vai visitar esses maus pastores. Essa visita é uma visita que traz julgamento. Deus chega para ele e fala assim, olha, se vocês não cuidam do rebanho, eu vou cuidar de vocês.
E o interessante é que, ao mesmo tempo que Deus fala que ele vai cuidar desses pastores, ele não exime o rebanho de culpa. Porque o próprio Deus diz que esses pastores vão levar o rebanho ao exílio, e para o povo judeu, o exílio era considerado uma morte, porque se você for ler alguns salmos pós-exílio, durante o exílio, você vai ver o quanto que o povo judeu sofria por estar longe de Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, mostra que Deus está agindo, Deus está espalhando, porque a responsabilidade não é somente desses pastores, desses reis, mas a responsabilidade também é do próprio povo que se deixa enganar por essas pessoas. E Deus espalha essas pessoas. Só que, como eu disse, Deus está levantando bons pastores. E diante desse cuidado do Senhor com esses maus pastores, durante essa levada ao rebanho ao exílio, Deus faz duas promessas. A primeira promessa é que o mesmo Deus que espalharia o povo é o Deus que juntaria o povo. O mesmo Deus que está espalhando o povo é o Deus que vai trazer todo o rebanho de volta para casa. É o mesmo Deus. E esse Deus tão maravilhoso que está espalhando, mas que está trazendo de volta ao povo do Senhor, ele diz uma segunda bênção. Ele diz que ele aniquilaria esses maus pastores, e também levantaria bons pastores. Bons pastores que cuidariam dessa aliança. E o interessante é que, se você for ler essa palavrinha, lá no verso 4, a primeira palavrinha ali, levantarei, não é somente um levantar assim de pegar algo e erguer, não traz esse sentido. A palavra ela é muito mais profunda, porque ele traz a noção de pacto. Por exemplo, lá em Gênesis 6, 18 e 9, 11, quando há o dilúvio, Deus faz a promessa, a aliança com Noé, ele usa essa palavrinha, levantarei, em outro sentido, em relação ao pacto. Quando Deus promete a Abraão a um filho, em Gênesis 17, versos 7 e 8, ele usa a mesma palavra, lembrando do pacto. Na morte de Sara, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Deus relembra esse pacto, essa promessa, ele usa sempre essa mesma palavra, lembrando do pacto, da aliança. Deus está levantando bons pastores por causa dele. Não por causa do seu rebanho, por causa da palavra dele, por causa do que ele prometeu. E o que ele diz, ele cumpre. O que ele diz, ele faz. Ele não se esquece do pacto. E olha só que interessante. Se você for ler e ler toda a Bíblia, lembra? A Bíblia ela não são histórias isoladas, ela tem um sentido todo. Nós sabemos quem é esse bom pastor. Cristo é o bom pastor. É o bom pastor que lá em Mateus 23 solta ais, como no início do nosso texto, contra maus pastores que são ladrões e mercenários, que não cuidam do povo. O bom pastor é Cristo, é aquele que olha para suas ovelhas e vê em compaixão, porque são cegos sendo guiados pelos pastores cegos, e olha com compaixão essas ovelhas. Esse é o bom pastor, Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas. Porque ele não somente conhecia a lei, ele cumpriu a lei. A lei é cumprida em Cristo. E por causa disso, ele se entregou para que essas ovelhas dispersas possam ser reunidas num único aprisco, numa nova Jerusalém. Em João 10, por exemplo, vemos duas bênçãos proferidas por Deus e sendo incorporadas em Cristo. Ele é esse bom pastor. O bom pastor do Antigo Testamento. O bom pastor que se sacrifica pela sua ovelha.
Ele cuida, ele dá vida por elas. E como diz João 17, ele reunirá todas as ovelhas de todos os apriscos num só lugar. Cristo Jesus é o bom pastor. Ele é o exemplo a ser seguido. E é isso que nos dá a esperança. Porque esse levantamento de bons pastores, ele se dá ao dia de hoje também. Eu queria dar um exemplo. Eu fiz seminário em Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul. E o seminário de Campinas, quem doou o terreno de lá foi a família Eduardo Lane. Eles também doaram, em patrocínio, né, um instituto bíblico chamado IBEL, é Instituto Bíblico Eduardo Lane. Eu fiz lá também, da Igreja Presbiteriana. E ele estava numa missão, o Eduardo Lane, ele estava numa missão, ele era um americano, estava numa missão aqui em Campinas, na região de Campinas. E naquela região, final de 1870, 1880, aquela região ali teve um surto de febre amarela. Muita gente morreu. E a missão dele nos Estados Unidos, deste Eduardo Lane, falou com ele, falou assim, olha, volta para cá, volta para os Estados Unidos. Quando passar esse surto de febre amarela, você volta para o Brasil e continua o seu trabalho. O Eduardo Lane, ele diz assim para a missão: como deixarei minhas ovelhas quando elas mais precisam de mim? Recebi um chamado e esse chamado eu vou cumprir. Eduardo Lane morreu de febre amarela, mas ele não abandonou suas ovelhas. Ele cuidou delas. E segundo Pedro, nós somos povo, nação, sacerdote real. Nós somos pastores. Essa palavra não é somente para pastores títulos, né? Presbíteros, que são pastores também. Mas essa palavra é para todos nós, porque nós somos pastores. E esse é o momento propício para falar sobre isso, porque nós estamos passando no meio de uma pandemia. E é um momento onde pessoas precisam ser cuidadas. E é um momento onde nós estamos trabalhando tanto, e como o Pablo falou, a família, né? Eu creio que não é algo somente dele, mas a gente está trabalhando muito mais essa pandemia do que quando tivesse as 8 horas por dia regrado, saindo de casa, né? Mas pessoas precisam ser cuidadas. E este é o momento onde Deus está levantando pastores, eu e você, que possa sair do seu conforto, esquecer às vezes os seus problemas, o seu cansaço, para cuidar de quem precisa, para cuidar daquele que necessita. Porque Deus falou isso para nós. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Nós queremos ser como Cristo, o padrão, né? O varão perfeito. Se ele é o bom pastor, o meu exemplo é seguir como ele e ser um cuidador também de pessoas. No meio dessa pandemia, no meio desse cuidado, que nós possamos ser como Cristo e cuidar de pessoas. Não se importar com conforto, com tudo que tem de prazeroso. Com momentos de descanso depois de um dia tão complicado, de tantas lives. É importante você ligar para alguém e falar assim, olha, eu estou orando por você. Como é que você está? Sabe aquele almoço? A gente pode almoçar quando voltar. Você está cuidando das pessoas. Cristo nos chamou para isso. E Cristo está levantando, Deus está levantando bons pastores hoje, que pastoreiam suas ovelhas. Nós não devemos ser como pastores midiáticos dos nossos dias. Nós não deveremos ser como Jim Jones, mas como Cristo. Lembra do aniversário de alguém, ligue para essa pessoa, ora com ela, ora com aquele que perdeu alguém, fale com ela. Aquele que está distante, aquele amigo próximo.
Aquele que não conhece Jesus, às vezes que está tão desesperado, leve uma palavra de esperança. Pastoreie elas. Seja o pastor da vida delas. E eu acho isso fantástico, porque essa pandemia fez com que a gente descentralizasse um pouco as nossas vidas, né? Tirasse um pouco desse ambiente de igreja e nos fez pastores também. Que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês. E que possamos entender e saber o que Deus está querendo nos ensinar nesse período. Que tenhamos um espírito ensinável, mas um espírito também de pastoreio e de cuidado com o próximo. Deus está levantando bons pastores. Deus está te levantando para pastorear o seu rebanho. Deus abençoe.